Olá, tudo certo? Estamos dando início a mais um bate-papo além do jaleco. Estamos aqui com mais uma ilustre presença. Acredito que esse bate-papo vai ser muito enriquecedor. E, doutora, se apresenta um pouquinho pra gente, por favor. Eu sou a doutora Su, eu trabalho com perimenopausa e menopausa. Uhum, Inclusive, eu sempre gosto de me apresentar dizendo eu também estou na perimenopausa. uhum. E meu foco, a minha missão é levar informação e conhecimento para as mulheres sobre essa fase tão difícil da vida da mulher. Eu não romantizo isso nem um pouquinho. Não é fácil. E, doutora, para quem está nos assistindo agora, acredito que a gente já possa até, já de bate-pronto, já dar essa diferença entre Uhum. perimenopausa e menopausa. Você pode dizer para a gente qual é a diferença? Porque é muito interessante que é muito mal falado, né? Muito pouco falado e Sim. quando é falado, às vezes não é muito superficial, né? Você conseguiria aprofundar pra gente, por gentileza? Claro, porque isso é um tema também que não é falado nas Hum, faculdades. Então, uhum, eu descobri na internet, na uhum, época que começou comigo, né? uhum, Então, a menopausa é a última menstruação da mulher. Menarca é a primeira menstruação, uhum, menopausa a última. E você tem o diagnóstico com 12 meses seguidos, consecutivos, sem menstruação. certo. Então, 25 de fevereiro de 2025, agora em 25 de fevereiro de 2026, você tem o diagnóstico. Minha menopausa foi 25 de fevereiro de 2025. Antes de você chegar nessa última menstruação, 10 anos antes, a gente diz que começa a sua perimenopausa. Uhum, Muitas mulheres começam os sintomas nesses 10 anos antes, vamos dizer que ela uhum, entrou na menopausa aos 45. Aos 35 ela começou sintomas, ou ela pode começar sintomas com 42, 43, bem próximo da menopausa. Então varia de mulher para mulher. Mas esses 10 anos antes é quando ela uhum, começa a ter oscilações hormonais, porque os ovários dela já não têm produção suficiente de uhum, hormônios que o cérebro e o corpo dela precisa. Então, perimenopausa é a transição da fase uhum. reprodutiva para não reprodutiva. Entendi. E a gente estava citando nos back-office, né? Alguns casos da perimenopausa ou menopausa precoce, né? Que vemos que muitas mulheres, às vezes, por algum acidente, alguma cirurgia, ou até mesmo por causa de alguma coisa genética, tem que fazer a remoção dos ovários, né? Isso. Nesses casos, o que acontece, doutora? Essa mulher tem um risco muito aumentado de vir a desenvolver osteoporose, Hum. Alzheimer, doença cardiovascular, que é a principal Uhum. causa de morte em mulheres no mundo hoje. A causa número um de morte na mulher no mundo é infarto, no Brasil é AVC. Uhum. Então, se a gente descobre por algum motivo que essa mulher está entrando na menopausa antes dos 40 anos, às vezes a gente não sabe dizer porquê, numa insuficiência ovariana prematura, às vezes a gente não consegue chegar numa causa, mas a gente precisa fazer doses altas de hormônio para essa mulher, para a gente deixar esses níveis altos até uma idade natural de menopausa para ela. Então a gente vai repor em doses altas e depois a gente baixa essa dose quando ela entraria na menopausa. E se essa mulher teve os ovários removidos porque ela teve um câncer de ovário, por exemplo, ou ela fez quimioterapia, ou por algum motivo ela precisou remover os ovários Uhum. antes da menopausa, a gente precisa imediatamente repor os hormônios dessa mulher. A gente Uhum. não pode esperar, porque a gente induz uma menopausa nela em questão de horas. Uhum. Perfeito. Doutora, nessa relação com a reposição hormonal, fiz a minha colinha também nos back-offs e vi que muitas mulheres reclamam, né, que tem medo do câncer de mama, né? Faz sentido com essa reposição ou isso é genética ou não tem nada a ver com isso? Vocês podem me dizer se é hormonal, se é genética, se essa reposição hormonal só piorou ou não piorou? Sabe me dizer Uhum. mais ou menos? Ó, essa confusão começou em Uhum. 2002 com um estudo, que é o Uhum. estudo do WHI nos Estados Unidos, que disse que mulheres que faziam reposição hormonal tinham uma chance aumentada de desenvolver câncer de mama Hum. e doença cardiovascular. Aumentava os riscos nessas mulheres. Fizeram todo esse alvoroço e depois, numa
na televisão, mostrando, nem mostraram os estudos, só falaram tudo isso. E aí, depois, quando todo mundo foi ler o estudo, não mostrava nada disso. Só que, assim, claro, todo mundo viu na televisão, gente, pelo amor de Deus, joga esses hormônios no lixo, não vamos usar. Mas o que a gente sabe hoje? Toda mulher 50 a mais tem um risco natural de desenvolver câncer de mama, que é o principal câncer em nós mulheres. Mas a reposição hormonal, ela não muda esse risco. Até porque os hormônios que a gente usa hoje são hormônios idênticos ao que o nosso ovário produz. Então, ele mantém o risco da mulher. Uma mulher que tem um histórico familiar, nossa, eu tive uma mãe e uma irmã com câncer de mama, não contraindica você fazer reposição hormonal. Essa mulher, ela tem um risco aumentado de desenvolver câncer de mama, mas se ela fizer reposição hormonal, o risco dela mantém. Comparado com essa mulher que não tem histórico, ela tem um risco basal ali e ela faz a reposição hormonal, mantém o risco dela. Ela faz a reposição hormonal que já tem um risco aumentado, mantém o risco dela. Mulheres que não têm útero e podem fazer reposição hormonal apenas com estradiol, elas têm uma chance maior de 20% em diminuir o risco dela de câncer de mama. Então, reduz muito, assim, as consequências da menopausa, quando você perde esses hormônios. Então, é um medo que toda mulher tem, mas eu queria que as mulheres soubessem que o que mais mata nós mulheres na menopausa hoje no mundo é infarto e AVC. E não é câncer de mama. Não estou dizendo que não é importante, que não é sério. Deus me livre um dia desenvolver isso. Até porque é uma contraindicação para fazer reposição hormonal. Se você tem um câncer de mama, você não pode fazer reposição hormonal. E eu digo que é um dos meus maiores medos não poder fazer mais minha reposição hormonal, porque é o que me deixa sã. Mas já está tendo muitos estudos nos Estados Unidos em mulheres com câncer de mama fazendo reposição hormonal. Tem alguns tipos em que você pode fazer. Inclusive, os diagnósticos, a maioria dos diagnósticos em câncer de mama, mulheres com câncer de mama, são feitos em mulheres que não estão fazendo reposição hormonal. Doutora, é uma coisa que eu gostaria de aprofundar um pouco. Tem alguns estudos que você fez nos Estados Unidos, né, em relação a essa parte da menopausa, perimenopausa. Você conseguiria aprofundar para a gente, por favor? Alguns estudos? Essa parte dos Estados Unidos que você fez? Então, eu tirei o meu certificado de médica pela Sociedade Americana de Menopausa. Quando eu não consegui um médico para me tratar, porque todos os médicos olhavam os meus exames e diziam que eu estava bem, que não tinha nada de errado e que era para eu voltar em 6 meses, e eu achei que eu fosse enlouquecer, porque eu tinha muitos sintomas neurológicos, eu tinha muita irritabilidade, sintomas depressivos, eu ganhei 11 quilos em 6 meses, Nossa. Eu não dormia, e eu acordava à noite suada e eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu fui pesquisar nos Estados Unidos e eu vi que na minha bolha de medicina e saúde da mulher estava todo mundo falando de perimenopausa, não sabia o que era. E eu falei, eu preciso, já que eu não consigo ninguém para me tratar, eu vou aprender e vou me tratar. E aí foi assim que eu comecei a estudar praticamente isso. A minha bolha hoje, minha missão é trazer essa informação para as mulheres, porque ninguém sabe. Ninguém sabe. E a mulher está sofrendo as consequências disso. Sim. E ela procura, a média, para você ter uma ideia, são de 6 médicos que a mulher procura até encontrar um médico que vá tratar ela. Entendi. E, doutora, achei bem importante você ter dizer essa parte dessa bolha, né, que a gente acaba estourando em relação à informação, e a gente vê que hoje tem muita desinformação, né? Você vem sofrendo bastante com isso na sua clínica? Ou... Demais. A média de médico que as minhas pacientes passaram quando elas chegam lá comigo são 4. E a gente tem essa dificuldade principalmente no SUS. O SUS não oferece o melhor tratamento, que é a via transdérmica, que é o tratamento pela pele. O estradiol a gente usa pela pele e o SUS só tem ele via oral. Via oral, ele aumenta alguns riscos, o risco de trombose, e a gente não quer isso nessa mulher, principalmente porque você precisa avaliar o risco cardiovascular dessas mulheres, elas já chegam para receber o tratamento muito tarde,
Porque a mulher, ela cuida da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, dos pais. A gente chama de geração sanduíche, que ela tá apertada no meio ali de tantas coisas e ela se deixa por último. E aí ela só chega na consulta quando ela fala assim, não aguento mais, eu vou enlouquecer, preciso procurar um médico. É quando ela chega no médico e aí ela começa a ficar pulando de médico em médico. E, assim, eu não tenho esse poder, mas eu acho que todas as mulheres juntas têm o poder de começar a brigar por isso, pelo melhor tratamento no SUS, porque é muito difícil de conseguir. A gente já tem falta nas farmácias da medicação paga, imagina no SUS. Entendi. E tem algumas vezes que você disse em relação a situações que vão agravando, né? Que as mulheres acabam dizendo que ela não está louca, né? E tem uma coisa que também nós estávamos conversando nos back-office, né? Que seria que colocar um grupo ou um movimento que você criou que você não está louca, né? Isso. Você poderia aprofundar um pouquinho pra gente exatamente o que é isso? Como Claro. surgiu? E pode escrever pra gente, por favor? Surgiu com a minha percepção do que estava acontecendo comigo, porque eu comecei, assim como a maioria das mulheres, ter problema no meu relacionamento, porque eu digo que a menopausa, a perimenopausa, ela não é só da mulher, ela é de todo mundo que está convivendo com essa mulher, é dos filhos, é do marido, é dos amigos, dos colegas de trabalho. Todo mundo sofre as consequências dessa mulher irritada, essa mulher que está cansada, que ela não tem paciência, ela não dorme bem, ela não se vê mais com carinho no espelho, porque o corpo dela está mudando. E aí você começa a ter a sensação, eu dizia para o meu marido, que ele falava assim, o que você tem? Você está estranha, você não é assim, você... Eu falei, sabe qual é a sensação que eu tenho? Que tem uma pessoa dentro da minha cabeça me controlando. E aí eu buzino no trânsito, eu mando para aquele lugar, eu quero dar o dedo para todo mundo, eu quero enforcar todo mundo, e eu fico, meu Deus, eu não sou assim. Eu não sou assim. Por que eu quero chorar? Por que eu tô chegando nessa festa de aniversário e antes eu preciso ir ao banheiro chorar por um motivo que eu desconheço, mas eu preciso chorar, e aí eu volto e eu sigo com a festa e tudo, mas tem alguma coisa estranha comigo, e você ganhando peso, e todo mundo te olhando, nossa, que estranha, nossa, ela não era assim, nossa, ela dá cada corte na gente, ela fala tão de forma ríspida, e aí você fica assim, falo? Nossa, mas... E aí eu fui pensando, teve uma época que eu fui trabalhar no SUS, e eu ouvi as mulheres falar isso pra mim, eu falei, então não é só comigo. Tá todo mundo achando que tá ficando louca também na perimenopausa. E aí eu falei, cara, eu vou criar esse movimento porque as pessoas acham que a gente tá ficando louca. Uma coisa muito importante. A mulher, ela sempre... As pessoas veem ela como dando chilique, dando piti. Ela chega numa emergência, ela leva mais tempo para ser atendida. Isso tem estudo mostrando. Ela demora mais tempo para receber remédio para dor. Ela chega infartando e ela infarta diferente de um homem, na maioria das vezes. Ela sente cansaço, um mal-estar, uma náusea. E ela demora, às vezes, dias para procurar ajuda. E quando ela vai procurar, o que o médico diz? Crise de ansiedade. Sabe? E aí a mulher fala assim, vai ver, né? Vai ver eu tô ficando louca. Se o doutor diz que eu tô ficando louca, vai ver eu tô ficando louca. E o infarto na mulher, o primeiro infarto geralmente é fulminante, porque ela demora muito para receber atendimento. E aí eu falei, gente, eu preciso me conectar com essas mulheres, porque eu me identifico quando minha paciente fala para mim, doutor, eu acho que eu tô ficando louca. Eu falei, eu sei como você se sente, eu também achei que eu tava ficando louca. Mas é tudo hormonal. Isso entrou numa pauta bem interessante, que já seria o nosso próximo ponto que eu estava pensando aqui, né? Que seria essa parte da reposição hormonal. Como é que você vem vendo, né, com essa evolução dessa lifestyles hoje em dia, né? Como é que tem vindo? As mulheres estão mais receptivas, menos receptivas? É muito difícil você mudar um estilo de vida aos 45, 50 anos. Mas eu digo que a reposição hormonal sozinha não faz milagres.
Não é uma pílula mágica. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que se alimentar bem, tem que praticar atividade, tem que ter atividade física, tem que tentar se alimentar bem, se hidratar. E a reposição hormonal é um desses pilares. Eu digo que é igual uma caixinha de ferramentas. Aí você tem a chave de fenda, você tem o parafuso, você tem as outras ferramentas e tudo isso junto você consegue consertar o que você, né, entender. Então, as mulheres ainda têm muito essa mentalidade de querer ser magra. E eu digo que hoje nós precisamos ser fortes. A mulher tem que construir músculo e tem que construir osso, porque assim ela constrói autonomia lá na frente, nos 70 anos dela. Ela não vai precisar de cuidador, não vai precisar de alguém dando banho nela, alimentando ela, e ela não vai precisar viver acamada ou numa cadeira de rodas. Então, a gente está construindo isso para o futuro, porque hoje nós vivemos, em média, 6 anos a mais do que um homem, mas a gente vive muito mal. A gente vive acamada, a gente vive com Alzheimer, e não é o que a gente está procurando. E a mulher não sabe que ela tem esses riscos. E a reposição hormonal ainda tem muito tabu, sabe? Tem muita mulher ainda com medo do câncer de mama e ainda não é recomendada para prevenção de risco cardiovascular. Mas no futuro vai ser, tenho certeza. Então, ela diminui nosso risco cardiovascular, ela diminui nosso risco de fratura por osteoporose, ela diminui nosso risco de desenvolver Alzheimer, fora os inúmeros benefícios que a reposição traz, além de melhorar nossos sintomas e a gente ter qualidade de vida para funcionar, continuar trabalhando. Nos Estados Unidos, ano passado, foram quase 2 bilhões de prejuízo para o país, só com mulheres na menopausa, porque ela não consegue trabalhar, aí ela pede o atestado médico, ela falta, ela pede afastamento do emprego, e aí essa mulher poderia estar sendo orientada e tratada, e ela continua poderia estar ali na linha de frente ainda, trabalhando e gerando, né, dinheiro para o país. E vendo essas situações que a gente vê que está agravando bastante, né, com essa questão hormonal, como é que funciona esse acompanhamento que as mulheres encontram dentro do seu consultório, doutora? Você poderia descrever para a gente? Tem uma idade mínima, uma idade máxima? A idade mínima é assim que começam os sintomas. Então, os estudos mostram que quanto mais cedo você inicia essa reposição hormonal, menos tempo essa mulher vai ficar nessa oscilação e ela vai ter menos sintomas e, consequentemente, menos efeitos danosos à saúde dela, que vai vir com a menopausa, né? Com a queda dos hormônios. Então, eu comecei aos 39, mas meus sintomas começaram aos 39, mas eu comecei a reposição aos 40. Eu gostaria de ter começado aos 39, porque foi muito sofrimento. Mas ainda tem muito essa questão de, nossa, mas você está menstruando ainda, então você não precisa, então não é menopausa. Não, você está com 42 anos, nossa, é muito jovem, você não precisa de tratamento agora. Não é menopausa, mas é perimenopausa. E assim que começam os sintomas dela, ela já tem indicação de iniciar o tratamento. E essa mulher já mostra nos estudos, ela tem uma vida maior, mais prolongada do que uma mulher que começou após a menopausa dela, após a última menstruação dela. Entendi. E é muito interessante, doutora, que a sociedade hoje em dia vamos colocar a mulher na sociedade, ela é totalmente diferente como há 10 anos atrás, né? Ela arca com muita mais responsabilidade do que, como eu disse, 10 anos atrás. E pelo que eu vi, tem alguns cases que você pode dizer pra gente, que até alguns cases de fora do país, né, que vêm ocorrendo. Você poderia dizer pra gente, mais ou menos, se já teve algum case de fora? Sim. Para eu dar um contexto para vocês, a menopausa, ela é considerada a última menstruação entre os 45 anos e os 55 anos da mulher. Nessa fase é onde tem maior índice de desemprego, maior índice de divórcios e maior índice de suicídio. E essa semana eu vi um caso de uma advogada de Londres
E ela estava super bem na carreira dela, sabe? Virando sócios de empresas e crescendo, né, na advocacia. E o marido dela escreveu uma carta contando como ela estava muito bem e simplesmente de um dia para o outro ela começou a não conseguir mais dormir bem. E aí depois ela começou a ficar muito irritada. E aí ela procurava os médicos, ok, então você precisa de um antidepressivo aqui para você, para sua ansiedade. Aí ela, ok, procurava o médico novamente, começava a piorar, não melhorava, então vamos dar um remedinho para ajudar você a dormir. Não melhorava, procura outro médico, o médico está tudo bem com você. Ele conta na carta que ela perguntou do médico se não era menopausa. Ele falou, não, você só tem 47 anos, é muito cedo. Não é. E continuou em antidepressivo e trocava, e ela usando tudo tarja preta, e nada melhorava os sintomas dela. E ela tinha 2 filhos adolescentes e esse marido, e ele conta que um dia ela pegou o carro, saiu de casa dizendo que ia para uma entrevista de emprego e foi a última vez que ele viu ela viva. Nossa. Então, isso impacta muito. E eu quero que as mulheres saibam que eu posso ter uma menopausa uma perimenopausa super tranquila. Não posso ter sintomas. Ah, eu senti um pouquinho de calor uma vez e aí depois foi só isso, nunca mais tive nada. O meu sintoma não tem nada a ver com os seus sintomas. Você vai ter os seus sintomas e ele pode ser muito grave comparado com o meu, muito mais intenso, muito diferente do da sua amiga, do da sua irmã, do da sua tia, do da sua mãe. Então, não se comparem. Cada mulher é única, cada mulher vai passar por isso de forma diferente e o tratamento dela também é diferente, porque cada mulher vai ser individualizada e tratada de acordo com os seus sintomas, intensidades e frequências. E, doutora, você trouxe um ponto bem interessante agora, que, como você disse, que cada mulher é única, né? E a gente vê que, com o avanço da tecnologia, esse boom digital, o Instagram acabou virando uma vitrine. E as mulheres acabam vendo que a grama do vizinho é sempre mais verde que a dela, né? E vemos que muitas mulheres estão meio que se comparando com mulheres modelos, vamos dizer, supermodelos. E muitas vezes sabemos que, como eu disse, as mulheres são 10 anos atrás totalmente diferente agora. E elas estão mais introduzidas no mercado de trabalho, né? E muitas vezes é muito difícil comparar, um exemplo, uma moça que, como você disse, gerencia várias empresas, um exemplo com a Virgínia. Sim. São situações, são rotinas, são biotipos totalmente diferentes. Você consegue descrever pra gente como é que você está vendo essas situações? As minhas pacientes têm muita dificuldade de conseguir treinar, de conseguir bater meta de proteína, de conseguir bater meta de água, por exemplo, né? De hidratação. E ela fica querendo ter aquele corpo perfeito, o que não vai acontecer agora, 40 a mais, porque a gente está numa fase diferente, nosso corpo está diferente, nossos níveis hormonais estão diferentes. Esses corpos que a gente vê na internet não é a nossa realidade, sabe? Não. Então, você trabalhar, vamos dizer, a dona Lúcia, de 52 anos, que trabalha, ela é dona de casa e às vezes ela faz faxina na casa dos outros. Como que essa mulher vai conseguir passar o dia fora de casa, que ela vai de ônibus, e ela chega em casa às 9 da noite e ainda vai ter que limpar, lavar, passar, cozinhar, fazer tarefa, cuidar do neto, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da casa. E aí ela precisa treinar, não vai acontecer. Não vai. Então eu digo assim, o pouquinho que ela consegue fazer já é melhor do que nada. Então a gente vai dando, quando eu atendo as pacientes, eu dou um plano de acompanhamento explicando pelo menos o que eu quero que ela faça. O ideal seria isso daqui, mas a senhora não consegue fazer musculação todos os dias. Mas eu já trabalhei num lugar que eu trabalhava com 5 mulheres, 50 a mais. E aí eu dizia assim,
Vamos levantar a cada meia hora. Eu colocava no celular. Uhum. 30 minutos. Para cada 30 minutos despertar. Quando despertava, a gente levantava e fazia quantos agachamentos a gente conseguia em 1 minuto. Falei, vamos, a gente chama de exercise snack. E tem estudo mostrando que isso é tão efetivo quanto você passar 1 hora na academia por dia. Falei, então a gente vai fazer isso. Toda vez que alguém for no banheiro, todo mundo vai levantar e vai fazer agachamento. Sabe? Então, você colocar movimentos no dia dessa mulher é muito saudável para ela também. Porque ela não tem como fazer atividade física. Ela não tem como bater meta de proteína. Sabe? Que ela vai lanchar o que tiver lá no almoço da empresa ou o que ela levou. Então, a água, sabe? Então, consegue dormir... Ah, doutora, eu só consigo dormir 11 horas. Consegue dormir 10h30? 10h45? Sabe? Vamos tirando 15 minutos aqui. Daqui 3 meses a gente tira mais 15. E aí a gente... Porque a realidade de uma celebridade não é a nossa. A mulher que está trabalhando ali 2 turnos e pega ônibus, ela não consegue fazer tudo isso. Então, pelo menos o pouco que ela consegue... Eu não faço atividade física nenhuma. Vamos começar com 15 minutos de caminhada ao dia. Entendi. Sabe? Aos poucos, mas precisa fazer. E, doutora, acredito que para as mulheres que estão assistindo a gente agora, acho que a gente poderia se aprofundar um pouco mais nesses sintomas, né? Quais são os principais sintomas, né, que a mulher começou a sentir que ela deve, com urgência, entrar em contato com um profissional? E também talvez a gente pode aprofundar também um estilo de vida, alimentação, um método, alguma coisa que possa ajudá-las também, que tem os principais sintomas, mas também tem aquilo que pode ajudar ela a não agravar esses sintomas, né? Você poderia ajudar mais ou menos? Hoje a gente tem, na literatura, 103 sintomas relatados. Os mais comuns. Desculpa te cortar, doutora. São 103 de uma vez para uma mulher só? Não. Várias mulheres já relataram esses sintomas. Legal. Mas não quer dizer que toda mulher vai ter os 103 sintomas. Deus me livre. Não, aí já é demais. Mas, assim, você pode vir a ter até 103 sintomas. O principal, mais conhecido, é os fogachos, que é o calorão. Certo. Mas nem toda mulher vai ter calorão. Eu, por exemplo, nunca tive calorão. Eu acordava à noite suada. E aí, pra mim, era difícil identificar. Eu morava no norte, que é muito quente. Então, pra mim, era normal, né? Assim, não era diferente. Mas aí começou a acontecer com muita frequência e eu começar a pedir pra esfriar mais o ar-condicionado. E aí, o meu marido falava assim, o que tem de errado com você? Você tá sempre com frio e agora você tá acordando suada? E aí, foi isso que acendeu a luzinha de a gente pensar em menopausa na época. Esse é o mais comum. Mas os menos comuns, que a gente não associa o esquecimento, porque a mulher está muito atarefada, ela está fazendo um monte de coisa, ela trabalha muito, ela tem uma vida muito corrida, e aí ela não acha que é hormonal, ela acha que é devido às demandas da vida dela. Então, esses esquecimentos, aí ela tem dores nas articulações, ela tem dor muscular, ela tem ganho de peso, que mesmo ela seguindo o estilo de vida, doutora, eu não comi nada além do... E eu tô ganhando peso, meu corpo tá mudando. Ela tem muita dor de cabeça, irritabilidade, sintomas depressivos, dor na relação, que muitas mulheres não falam. Inclusive, eu tinha uma paciente que o marido dela começou a achar que ela estava traindo ele, porque ela não queria mais ter relação, mas é porque ela sentia muita dor. Eu falei, você precisa falar pro seu marido? Como é que você vai ficar? Ela, doutora, dá vontade de chorar na hora. Eu falei, não, a gente vai... na próxima consulta você vai trazer o seu marido e a gente vai conversar e eu vou explicar para ele que você não está traindo ele, que você só sente muita dor e a gente vai começar a tratar isso para você não sentir mais dor. Aí ela tem problemas intestinais, ela começa a ficar toda com a barriga inchada, ela começa a ter alergias de pele. A mulher que tinha asma na infância, e não, doutora, eu estava super bem e agora eu comecei a ter ataque de asma. Então, muitas alergias são diagnosticadas agora nessa fase também.
ela tem os hormônios, eles controlam muito a nossa imunidade, então quando começa a ter muitas essas oscilações, naturalmente a mulher já tem muito mais doença autoimune do que o homem, porque está tudo relacionado a essas alterações hormonais. E então ela tem artrose nas mãos, fibromialgia, que é muito diagnosticada como fibromialgia, mas na verdade a gente chama de síndrome músculo-esquelética da menopausa. Não é fibromialgia. Quando ela começa a reposição hormonal, ela começa a melhorar dos sintomas. A gente chama de frozen shoulder, que é o ombro congelado. A mulher não consegue levantar o braço acima dessa altura, porque eu lembro de levar minha mãe no médico quando eu era adolescente, e todo mundo fala, não, é bucite. Bucite, porque a senhora carrega a bolsa desse lado aí, por isso que tá doendo desse lado. Nossa. Aí ela, não, mas eu carrego desse. Não, mas é desse aí também. E não sabia o diagnóstico, inclusive, acho que foi a Angélica, ou foi a Eliana, não lembro agora, que fez a cirurgia no ombro, porque ninguém conseguiu identificar e se agravou tanto que ela precisou fazer a cirurgia para conseguir movimentar o ombro de novo. E tem muitos outros, palpitação. A mulher, essa semana eu peguei 2 pacientes com arritmia cardíaca, que é e os cardiologistas não sabem, e uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, tratar a mulher nessa fase, menopausa, perimenopausa, não é de um especialista. É de todo médico. Todo médico que atende mulher tem que saber tratar essa mulher. Porque ela não é do cardiologista, ela não é do ginecologista, ela não é do endócrino, ela não é do ortopedista, ela é de todos. Ela tem alterações no corpo inteiro. Então, toda mulher tem que chegar no médico. Quando me perguntam, doutora, qual é o especialista? Eu falei, um que sabe te tratar. E todo médico tem que saber tratar essa mulher. Porque ela tem alterações em todo lugar. E ela não pode ir no cardiologista e falar, não, eu fiz teu eletro, eu fiz um Holter, fiz mapa pressório, tá tudo normal. Não tá. Ela tá com alterações hormonais. Eu tive palpitação, graças a Deus, eu tive uma vez dentro do avião, mas eu já sabia. Eu estava indo a Brasília para minha consulta, minha terceira consulta, e eu já sabia que isso era um sintoma de perimenopausa. E eu falei, não vou entrar em pânico. O avião vai já decolar. E então, eu fiquei tranquila. Comecei minha reposição por conta própria. Porque eu fui nessa médica e ela disse que eu precisava de testosterona. E eu disse que eu não precisava, que eu precisava de estradiol. E aí, eu saí da consulta e já comecei eu mesma o meu tratamento. Que eu já tinha começado a estudar, eu já tinha uma noção, mas eu queria um médico para me acompanhar. Porque eu não tinha estudado, né, tirado minha certificação ainda. E aí, quando eu fui com ela falou, não, é testosterona. Eu falei, não, não é. E aí, eu saí da consulta, passei na farmácia, comprei um adesivo na época. Hoje a gente tem adesivos, spray e gel, que a gente pode usar. E eu comecei usando o adesivo, eu colei um adesivo, a menor dose, em mim. Quando foi no outro dia, eu era outra mulher. Outra mulher. E na maioria das mulheres, é muito rápido que você vê um resultado. Sabe? Eu digo que é um sopro de vida novamente naquela mulher. Deus dizendo, vou te dar a sua vida novamente, criatura. Tem uma coisa que a gente estava até dizendo no back office, que é nessa questão do esquecimento, né? Tem até uma palavra que você tinha dito, né, em si, né? Eu acho que não é nenhuma palavra em específico, mas é um conceito, né? O brain fog. Exatamente. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais dela, porque como eu vinha dizendo um pouquinho atrás, né, com a mulher introduzida no mercado de trabalho, ela acaba pegando muita demanda. E, às vezes, as demandas acabam sendo mais do que ela realmente deveria tomar de conta, né? E pode aprofundar um pouquinho pra gente, por favor? O brain fog é porque o nosso cérebro é um dos órgãos que mais usa estradiol. E quando começa a diminuir a produção, ele usa como fonte de energia, principalmente, a glicose, o açúcar. Quando a gente começa a ter essas oscilações, ele não consegue mais usar o açúcar, a glicose, de forma eficiente. E ele começa a usar a bainha de mielina, que é uma gordura que encobre os nossos neurônios. E aí o cérebro fala, uma boa opção, não quero mais açúcar, vou consumir isso aqui como fonte de energia. E ele começa a se autoconsumir
A mulher na perimenopausa, quando ela entra na menopausa, ela perde dos primeiros 5 anos até 30% da massa encefálica dela. Nossa. E esses sintomas são como? Esquecimento. Você está conversando aqui. Qual foi a pergunta mesmo que tu me fez? Sabe? Então, o que eu estava falando? Minha filha, pega ali a. Engraçado, abrir só um parênteses aqui, eu fico assim, eu quero falar o globo, por exemplo, eu fico, pega aqui pra mamãe. Aí ela fica, caneta? Aí eu, não. Aí ela, parede. Chave do carro. Aí eu fico, olha, um dia tu vai chegar lá. Então, você esquece nomes de palavras, às vezes você tá lendo, você esquece o significado da palavra, você esquece como pronunciar a palavra. Eu já vi relatos de mulheres dizendo que elas esqueceram o nome delas. Elas foram dar uma palestra e, quando elas foram se apresentar, elas esqueceram o nome delas. E, para mim, Sueli eu digo, dos meus 3 sintomas, porque eu acho que nenhum sintoma supera os sintomas depressivos, os sintomas de saúde mental mesmo. Para mim, eu acho que esse é o pior, tanto que leva as mulheres a cometer suicídio nessa fase. Então, acho que o pior, para mim, são esses sintomas depressivos. Em segundo lugar, é o brain fog. Você tá trabalhando ali e você dava conta de tudo. A mulher que TDAH e agora ela não consegue mais concentrar. É como se você tivesse realmente, assim, 1000 abas abertas. Você acorda de manhã, você fala, hoje eu vou fazer isso, estou motivada. Aí você levanta e você fica, esse aqui, eu vou começar com esse. Aí tu começa aí o celular vibra. Aí tu olha, já era, aquilo ali já foi. Deletou da tua cabeça, aí tu já começa, o que eu tava fazendo? Não lembro, deixa eu começar isso aqui. E aí você não consegue finalizar nada. Então, tudo isso requer muita energia do cérebro da mulher. E a mulher fica, a gente chama de desgaste mental, fadiga mental. É muito esforço. Eu até falo que é como se você estivesse mandando a pessoa correr embaixo d'água. Ela tenta ali, sabe, igual na hidroginástica, vai, não vai. É muito esforço, muito devagar. Você antes era bem... Até acho que foi a Juliana Paz, numa entrevista, ela dizendo que o maior medo dela era deixar de ser sharp. Deixar ela fazer as coisas. Eu falei, espero que não afete ela, porque afeta muitas mulheres. E isso compromete demais o nosso trabalho. Demais, demais. E você começa a duvidar de você. Sabe? Fazer, cara, mas eu era tão boa. Nossa, mas eu fazia isso com tanta facilidade, como é que eu não faço mais? E aí você começa a duvidar de você, e aí isso vai gerando outros sintomas de saúde mental em você, e é muito complicado. Para mim, top 3, eu até faço pesquisa nos meus stories com as minhas seguidoras, top 3, para mim, é saúde mental, esses sintomas depressivos, é o fato de você esquecer, o brain fog. E terceiro, eu acho que... Eu digo que ganho de peso não é, porque hoje você pode controlar, sabe, de outras formas. Você pode fazer atividade física, se alimentar melhor. A própria reposição hormonal, ela não engorda. Isso é uma dúvida que as pessoas sempre têm. Não engorda. A falta do hormônio engorda. Então, faz você ter mais fome, você saciar menos. Então, você começar a reposição hormonal, isso ajuda muito você a manter o peso. Mas não vai ajudar você a perder o peso, mas também não vai deixar você ganhar mais peso, né? E eu acho, então, que sintomas neurológicos, o brain fog e... O que mais? Acho que a parte de irritabilidade. Irritabilidade? Porque as pessoas que não têm nada a ver com a história, você acaba agredindo essas pessoas, sabe? E você não quer. O tanto de perdão que eu já pedi pro meu marido e pras minhas filhas, mamãe não quis dizer isso, amor, desculpa. Eu não quis dizer isso, mas sai, sabe? Você fica muito impulsivo, muito impulsivo. Às vezes o Dom fala assim, dirige, amor. Eu falei, não me deixa gritar com ninguém, pelo amor de Deus. Me deixa buzinar. Desativa a buzina.
E, doutora, eu realmente agradeço demais a sua presença aqui. É, eu acho que esse tempo que a gente teve, tenho certeza que dá pra gente fazer o 2.0, porque tem muita coisa que a Ai, gente pode tem, falar. tem, tem. E eu vou abrir o microfone para você se despedir. Tá bom. Eu queria agradecer o convite, Uhum, foi um prazer. Eu acho que a gente precisa mesmo falar sobre isso. uhum, Eu digo que a minha geração é a última que vai. uhum, É a gente já colocando o pé na porta, entendeu? uhum, Eu tenho visto muitas mulheres falando na internet que esse problema as filhas delas não passam mais. E é o que eu falo também. Inclusive, eu digo que minhas filhas já dão diagnóstico por aí de perimenopausa. Mamãe, eu acho que a tia lá da escola tá na perimenopausa, porque ela tá muito irritada, ela esquece das coisas. Já dei seu Instagram para ela. Então, quanto mais a gente. É difícil você tratar uma coisa que você desconhece. uhum, Então, quando você conhece, você dá nome, você sabe por que acontece e você sabe como trata, você fica mais empoderada de buscar isso para você e não deixar isso afetar tão negativamente a sua vida. Não uhum, é fácil, mas pode ser muito mais leve uhum, você sendo acompanhada, sabendo dar nome ao que está uhum. acontecendo. E, doutora, para a gente fazer esse encerramento, se você fosse deixar uma frase ou uma fala para quem não está assistindo agora, ou mais focado para as mulheres, qual seria isso, né? No fundo do seu coração. Que vocês não estão louca, que é uma fase que toda mulher que viveu o suficiente vai passar, que tem tratamento e que vocês não estão sozinhas, sabe? Eu tô aqui, tem outros médicos e médicas que também estão fazendo esse trabalho de levar conhecimento para vocês. E eu acho que o pior dessa fase é você se sentir só, que ninguém está entendendo o que você está passando. Mas eu sei o que você está passando, eu sei que é difícil, mas tem saída, tem uma luz no fim do túnel. Maravilha, doutora. E só um ponto que acho que é bem importante, onde essas mulheres agora que acabaram de escutar, realmente sentirem que precisa entrar em contato com você, ou quer uma opinião a mais, ou quer pedir alguma dica, alguma coisa, quais são os perfis que eles conseguem te encontrar? Ah, pode me encontrar no Instagram. O meu Instagram é DRA Su Menopausa, doutora Uhum. Su Menopausa. Uhum. E eu falo de perimenopausa, de menopausa. Vocês podem, eu sempre digo, abro caixinha lá nos stories e digo para vocês mandarem mensagem, mandar direct, que eu sempre vou responder vocês. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo porque eu já estive no lugar de vocês também, eu já quis ter Uhum. essa informação, eu precisei buscar essa informação e foi muito difícil de encontrar. Então, eu faço questão de responder vocês. Perfeito, doutora. Muito obrigado, tá? Obrigada eu. E esse foi mais um episódio do Além do Jaleco e agradeço a todos os nossos telespectadores. Até mais.